O envelope tremia entre seus dedos. À esquerda, o selo em relevo denunciava poder e fortuna. À direita, o nome que fazia seu coração disparar: Valentim Silvério. Do lado de fora, o mensageiro já partira e a noite despejava uma chuva, fina sobre o bairro esquecido. Amélia engoliu em seco. Ali dentro, ela sabia, havia uma proposta capaz de virar sua vida do avesso. E se aceitasse, nada mais seria como antes, nem para ela nem para a Aurora. Antes de mergulharmos nessa bela e inesquecível história, conta pra gente de qual cidade você está assistindo e já deixa o like para acompanhar cada capítulo dessa jornada emocionante. O céu começara a escurecer quando Amélia desceu do ônibus lotado. Pés doloridos, alma exausta, mas os olhos curiosamente vivos, como se pressentissem a tempestade que se aproximava. As luzes amarelas dos postes piscavam e cada gota de chuva parecia murmurar promessas indecifráveis. Ela acelerou o passo pelas ruas estreitas, desviando de poças d'água e lembranças ruins. A casa modesta surgiu na esquina como um farol. Paredes descascadas, jardim improvisado, cortinas rendadas que dançavam com o vento. Um santuário onde os sonhos ainda insistiam em sobreviver. Ao empurrar a porta, foi recebida pelo cheiro doce de baunilha e livros antigos. A sala simples guardava móveis reaproveitados, almofadas floridas e uma estante de caixotes recheada de romances, cadernos e manuais de pedagogia. Na cozinha apertada, o fogão antigo aguardava, leal, uma nova refeição improvisada. Ela largou a bolsa, tirou os sapatos e respirou fundo. Apesar da exaustão, pôs água para o chá e apanhou da gaveta um pacote de biscoitos de abóbora, símbolo silencioso do amor que tinha por Caio. Seguiu até o quarto para trocar de roupa. Blusa larga, meias grossas e o velho mantra escrito, acima da cama. Ser gentil nunca é em vão. Sorriu, ainda que cansada. De volta à cozinha, tentou se concentrar no vapor que subia da chaleira, mas seus pensamentos corriam até a Aurora. O toque leve, o olhar profundo, o biscoito de mel. Isso não foi por acaso, sussurrou mal ouvindo a própria voz. A campainha soou. Não foi um toque insistente, mas um único dlim cristalino que atravessou o pequeno lar como uma fagulha elétrica. Amélia estacou no meio da cozinha. O vapor do chá subiu, abandonado, e condensou-se no azulejo frio, como se o tempo tivesse prendido a respiração junto com ela. O coração, já cansado do dia, deu um salto dolorido dentro do peito. Aquela hora, ninguém aparecia ali sem avisar, e raramente com boas notícias. Ela enxugou as mãos no avental surrado, respirou fundo 2 vezes e caminhou pelo corredor, curto, sentindo cada tábua do piso rangendo sob seus pés descalços. Ao destrancar a porta, a madeira rangeu. Um gemido antigo que se repetia todas as noites, mas que desta vez soou como uma advertência. Do lado de fora, a rua estreita mal era iluminada. O poste em frente piscava, lançando uma luz trêmula que ia e vinha, tingindo tudo de um amarelo pálido. Sob aquele clarão vacilante, um homem alto aguardava. O terno escuro caía impecável sobre os ombros largos. A gravata, perfeitamente alinhada, contrastava com o brilho molhado do guarda-chuva fechado que ele segurava como um cetro. A chuva fina grudava em seu cabelo arrumado, mas ele não pareceu se importar. Havia algo cerimonioso em sua postura. A calma estudada de quem está acostumado a portas pesadas e salões de mármore, não a casas apertadas de bairro. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, sem esboçar sorriso. A voz que saiu era baixa, polida, mas carregava um peso profissional que fez Amélia encolher os ombros quase sem perceber. Boa noite, a senhorita Amélia Rocha. O nome dela, pronunciado com tanta precisão, pareceu ecoar de um lugar muito distante, como se pertencesse a outra versão dela mesma.
Engolindo o susto, Amélia tentou firmar a voz, mas só conseguiu um sussurro inseguro. Se sou eu! Ele abriu a pasta de couro que trazia junto ao corpo. De lá, retirou um envelope espesso de papel creme, selado com cera vermelha. O brasão, em relevo, reluzia à meia-luz. 2 S entrelaçados, cercados por ramos de louro. Silvério Holdings. O olhar de Amélia pousou naquele símbolo como quem encara um enigma. O Sr. Valentim Silvério lhe envia isto, disse ele, entregando o envelope com as 2 mãos, gesto quase reverente. Pede que leia com atenção. A voz era impecável, mas por baixo do timbre controlado, ela percebeu uma urgência contida, talvez curiosidade. Amélia estendeu os dedos, sentindo o peso do envelope. Havia ali algo mais que papel, como se a mensagem carregasse já o peso de novas responsabilidades. A cera estava fria, rígida, impecavelmente selada. Era o tipo de cuidado que se usa para coisas que não podem ser alteradas ou questionadas. Por um segundo, ficaram apenas os dois, diante um do outro, separados pela soleira. Ela, com meias grossas, puídas, avental de cozinha e o cheiro de chá que escapava pela casa. Ele em silêncio, com o perfume sutil de algum cologne caro, misturado ao odor úmido da rua encharcada. Mundos tão diferentes que chegavam a chiar quando se tocavam. Eu agradeço, ela conseguiu dizer, pressionando o envelope contra o peito, como se precisasse impedi-lo de sair voando. Preciso assinar algo? Não, senhorita. Ele recuou um passo, ainda curvado num meio aceno. Boa noite! Virou-se, seguro de que a tarefa estava cumprida, e desapareceu em direção ao carro estacionado sob a sombra das árvores. Amélia fechou a porta devagar. O clique da tranca soou mais alto do que nunca. Por um instante ficou imóvel, sentindo o pulsar do próprio sangue nos ouvidos. A casa, até então aquecida pela rotina, pareceu crescer em silêncio ao redor dela. Quando finalmente se moveu, foi até a sala e sentou-se no sofá desbotado. O envelope descansava no colo, pesado, quase vivo. O selo vermelho exibia uma leve imperfeição, um minúsculo escorrido da cera, prova de que, apesar de todo o luxo, algo humano ainda existia naquele gesto. Ela passou o polegar sobre o brasão, como quem tenta decifrar um código. Amélia não tinha certeza do que o milionário e queria. Apenas sentia no fundo do peito que cada batida de coração a estava empurrando para um caminho do qual não haveria retorno. Respirou fundo, ergueu o olhar para o teto envelhecido de sua casa humilde e, finalmente, decidiu romper a cera. No instante em que a lacre quebrou, um sopro frio pareceu percorrer a sala, como se o próprio destino tivesse atravessado a porta, sem pedir licença. Assim que o mensageiro desapareceu rua abaixo, a silhueta engolida pela névoa e pelas sombras das árvores magras, Amélia ficou por um momento parada à porta, com a mão ainda pousada sobre a maçaneta fria. O vento da noite sussurrava entre os galhos e uma folha seca se arrastou pelo assoalho da varanda, como se a própria natureza soubesse que algo incomum havia acabado de acontecer. Com um movimento lento e quase ritualístico, ela fechou a porta. Devagar, como quem teme acordar um sonho ou espantar algo sagrado. O som do trinco encaixando-se ecoou pela casa vazia, um estalo que pareceu selar não só a entrada, mas também uma espécie de pacto invisível com o destino. Amélia caminhou até o sofá com passos silenciosos, quase reverentes. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, segurando o envelope como se ele pudesse desintegrar a qualquer instante. Sentou-se com cuidado, como se o estofado surrado fosse agora trono para uma decisão importante. O velho sofá, de cor indefinida, pelas marcas do tempo, rangeu sob seu peso familiar. Mas mesmo esse som cotidiano parecia estranho naquele instante. Ela respirou fundo.
O cheiro do chá de camomila, que ainda repousava na caneca ao lado, misturava-se com o aroma antigo dos livros empilhados na estante. Livros usados, comprados em sebos, presentes deixados por ex-alunos, memórias de uma vida sonhada à margem. Tudo ali era dela, até a poeira nos cantos. Tudo ali era pequeno, mas agora parecia conter o mundo. Com dedos hesitantes, que traíam tanto o receio quanto a pressa, rompeu o lacre. A cera quebrou com um estalido seco, como se desfazesse uma fronteira invisível entre dois mundos. Abriu o envelope, retirando com cuidado as folhas dobradas. O papel era grosso, elegante e exalava um perfume leve de algo caro e impessoal. O tipo de perfume que se sente em escritórios que brilham de mármore e vidro. As palavras, uma vez lidas, saltaram do papel como relâmpagos. Ela leu e releu, a boca entreaberta, os olhos fixos como se tentassem absorver o que a mente ainda recusava entender. Agradecimento, convite, proposta. Cada frase parecia cuidadosamente calculada, mas havia sinceridade ali. Valentim Silvério não apenas reconhecia o que ela fizera, ele estava impressionado, admirado, queria vê-la pessoalmente, entender como uma garçonete, em poucos minutos, conseguira o que anos de especialistas falharam em alcançar com sua filha. A cada linha, o coração de Amélia apertava mais, não de medo, mas de uma excitação estranha, quase sufocante. Era como se o ar da casa já não lhe bastasse. A proposta era clara, mas o que se insinuava por trás dela era ainda maior. A possibilidade de mudar tudo. O velho relógio na parede, herança da avó, marcava 19h02. O ponteiro dos segundos fazia seu caminho com a precisão de um coração mecânico. Cada tic-tac ressoava alto no silêncio, como se cada segundo fosse um martelo invisível abrindo caminho para o futuro. Um futuro que ela nunca ousara imaginar, mas que agora se aproximava, passo a passo, com o som de couro caro, de palavras bem vestidas e intenções ocultas. A casa, com suas cortinas desbotadas, as rachaduras finas nas paredes e o abajur com a cúpula torta, parecia estar assistindo junto com ela. O lar que sempre servira como refúgio, agora parecia pequeno demais para conter o que estava por vir. Ali, naquele canto do mundo onde a esperança costumava entrar só disfarçada, escondida em uma carta de aprovação na faculdade, em um elogio tímido de um cliente ou num abraço apertado de alguma criança, algo grandioso se insinuava pela fresta da janela. Amélia apertou o envelope contra o peito, sentindo o calor do papel atravessar a blusa fina, como se quisesse alcançar seu coração diretamente. Seus olhos, ainda úmidos, buscaram o teto manchado pela umidade das últimas chuvas. Não havia ninguém ali para aconselhá-la. Nenhuma mãe para opinar, nenhum amigo para dar pitaco, nenhuma voz além da sua. E foi então que ela sussurrou, quase sem perceber, coragem. A palavra saiu frágil, mas firme. Um sussurro contra o medo, porque ela sabia que dali em diante cada decisão custaria algo. Que a presença de um homem como Valentim Silvério em sua vida traria consequências incalculáveis. Que nada mais seria simples ou seguro. Mas, naquele instante, ela também soube que ficar parada dessa vez custaria ainda mais. E quando levantou os olhos outra vez, eles já não estavam nublados de dúvida. Estavam cheios de fogo. O dia amanheceu estranho, como se o próprio céu hesitasse em acordar. Nuvens baixas e densas se arrastavam sobre os telhados, tingindo de cinza as paredes modestas da vila onde Amélia morava. Um silêncio fora do comum pairava no ar, como se o mundo de repente estivesse prendendo a respiração, esperando. Amélia acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. Passara a noite revirando na cama, com o envelope ainda sobre o criado mudo, como se a qualquer momento ele pudesse se abrir sozinho e falar. Mas ele não falou. Apenas permaneceu lá, como uma sombra elegante de um mundo que não era o dela. Ainda.
Na cozinha, preparava seu café com os mesmos gestos de sempre, mas agora havia algo diferente em suas mãos. Um certo tremor contido, uma inquietação que se misturava ao aroma do pão torrando. A chaleira apitou e o som lhe pareceu alto demais para o silêncio daquela manhã. Estava ali, sentada à mesa, ainda de pijama, quando ouviu uma movimentação do lado de fora. Passos firmes, uma sombra parou diante do portão de ferro que mal se sustentava em suas dobradiças. Ela se levantou lentamente, o coração acelerando no peito. Por um segundo pensou, será que ele veio pessoalmente? E o pensamento a atingiu como um raio. Mas não, era outro homem, jovem, bem apessoado, vestido com um terno cinza claro sob um sobretudo elegante. Segurava uma pasta de couro e tinha um semblante treinado, mas não rude. Olhou ao redor como quem confirma um endereço e então tocou a campainha. 3 toques curtos e precisos. Amélia abriu o portão com a chave enferrujada e caminhou até a varanda. "A senhorita Amélia Rocha?" perguntou ele, com um leve aceno de cabeça. "Sim, sou eu", respondeu, tentando manter a voz firme, embora seu estômago se revirasse em nós. "Bom dia. Meu nome é Maurício. Sou assessor pessoal do Sr. Valentim Silvério. Ele agradece por ter lido a carta e gostaria de recebê-la hoje à tarde, se a senhorita estiver disponível." Ele fez questão de destacar que o convite permanece sem qualquer obrigação, apenas uma conversa. Amélia sentiu as pernas ficarem um pouco bambas. Estava mesmo acontecendo. Era real. Hoje... Ela engoliu em seco. "Sim. O motorista pode buscá-la às 15 horas. O endereço já está neste cartão", disse ele, estendendo um envelope menor, desta vez de papel acetinado, com um brasão dourado gravado no canto. Ela o pegou com cuidado, como quem recebe uma chave mágica. "Ah, e..." Ele hesitou, como se ponderasse se devia dizer ou não. Ele pediu que viesse como se fosse encontrar uma criança, e não um magnata. Ele disse, "Seja você mesma." Amélia arregalou levemente os olhos. Aquilo, de alguma forma, era o mais desconcertante. O convite, o motorista, a mansão, tudo fazia sentido dentro da lógica de um milionário curioso. Mas aquela frase, "seja você mesma", carregava uma intimidade estranha. Como ele sabia quem ela era? O que ele esperava encontrar? Maurício fez mais uma leve reverência com a cabeça e se despediu. Os passos dele foram engolidos pela rua molhada, enquanto Amélia ainda olhava o cartão em suas mãos, como se carregasse um mapa do tesouro. Dentro de casa, fechou a porta com mais rapidez do que na noite anterior. Encostou-se nela por um momento, tentando organizar o turbilhão de pensamentos que se agitavam como pássaros em revoada. O que vestir? O que dizer? Como agir? Mas, acima de tudo, o que Valentim queria realmente com ela? Seria só sobre a filha ou havia mais por trás daquela proposta tão repentina? Ela correu até o quarto, abriu o guarda-roupa como se fosse procurar uma armadura. Mas entre vestidos surrados e calças desbotadas, viu-se diante de uma verdade dura. Ela não tinha roupas para impressionar. Mas talvez não fosse isso que ele queria. Talvez ele estivesse testando algo. Optou por uma blusa simples de linho, claro, uma calça jeans escura e um colar que herdara da mãe. Nada brilhante, mas cheio de significado. Arrumou os cabelos com cuidado, sem exageros, e passou um batom cor de vinho que quase nunca usava, guardado para ocasiões especiais. E se essa não fosse uma delas, qual seria? O relógio marcava 14 horas e 57 minutos, quando ela ouviu o ronco discreto de um motor estacionando do lado de fora. Pela janela, viu um carro preto de vidros escuros, tão elegante quanto silencioso. O motorista saiu com postura profissional e se dirigiu à porta, mas antes que pudesse tocar a campainha, ela já havia aberto. "Senhorita Amélia?" perguntou o motorista com um leve sorriso contido no canto dos lábios. A voz era serena, educada,
mas com a cadência de quem já viveu muitas histórias sem precisar contá-las. Ele não parecia apenas um funcionário. Havia algo nos seus olhos, talvez empatia, talvez respeito, como se compreendesse, mesmo sem saber, o passo gigante que aquela mulher estava prestes a dar. Amélia hesitou por um instante. Sua mão apertava a alça da bolsa como se fosse uma corda de segurança em meio ao abismo que se abria diante dela. Aquele simples gesto, agarrar a bolsa contra o peito, não era vaidade, nem um cuidado banal. Era proteção, era memória, era o reflexo de uma vida em que tudo que se tinha cabia nos próprios braços. Tudo que era importante, ela sempre teve que carregar sozinha. Inspirou devagar, como se a própria alma precisasse de coragem. Olhou uma última vez para dentro de casa. O sofá com as almofadas gastas, a cortina de renda amarelada pelo tempo, a xícara ainda com vestígios de café na beirada, esquecida sobre a mesa. Aquela era sua fortaleza e, ao mesmo tempo, sua gaiola. Ali, cada objeto carregava uma história, e cada história, uma renúncia. Com passos lentos, mas decididos, ela cruzou a soleira da porta. Aquele movimento simples, de um pé adiante, era mais do que física. Era simbólico. Era como sair da sombra e enfrentar a luz, ainda que ela queimasse os olhos. O ar frio da tarde acariciou seu rosto, fazendo seus cabelos dançarem em volta das orelhas. O mundo do lado de fora parecia mais alto, mais denso, como se estivesse em silêncio apenas para escutá-la passar. Atrás dela, a porta se fechou com um estalido suave, e aquele som ressoou em seu peito como o fechar de um capítulo, que não voltaria mais. Dentro do carro, o estofado de couro macio a acolheu com estranheza. O contraste com sua vida era gritante. O motor ligou sem barulho. Apenas uma vibração quase imperceptível, como se o próprio veículo tivesse sido feito para transportar segredos. E então partiu. Pelas janelas, Amélia via sua rua desaparecer como uma lembrança que começa a desbotar. O portão torto, os muros cobertos de era, o menino da bicicleta que sempre dava voltas na calçada. Tudo foi ficando para trás, como páginas viradas às pressas por alguém ansioso pelo próximo capítulo. Mas ela não sabia que, naquele exato momento, do alto da colina mais imponente da cidade, alguém a observava. Por trás das janelas espelhadas da mansão Silvério, Valentim estava de pé, com os braços cruzados e o olhar fixo no caminho sinuoso lá embaixo. A paisagem refletia em seus olhos como um tabuleiro, e Amélia, uma peça recém-movida. Mas havia algo diferente naquela peça, algo imprevisível, incontrolável, como se a simples presença dela pudesse desalinhar todos os seus cálculos. Ele não sorria, nem falava, mas em seu silêncio havia decisão, havia espera e, sobretudo, havia uma inquietação que nem ele sabia nomear. A mulher que agora se aproximava não era apenas uma professora de futuro incerto, era uma centelha acesa no lugar mais improvável de todos, em seu próprio coração, e ele já sabia, a chegada de Amélia não mudaria apenas a vida de sua filha, mudaria tudo. O carro deslizou silencioso pelos caminhos sinuosos da colina, cercado por árvores altas que se curvavam como se sussurrassem segredos ao vento. Amélia observava tudo pela janela. A estrada era estreita, como se não tivesse sido feita para qualquer um. E talvez não fosse mesmo. Aquele caminho parecia reservado para poucos, ou para quem estivesse prestes a mudar de destino. Ao fim da subida, os portões se abriram automaticamente, revelando uma mansão de linhas modernas, mas de alma antiga. Havia algo austero ali. As janelas altas, os muros de pedra cobertos por eras bem cuidadas, o jardim tão perfeitamente esculpido que mais parecia um quadro vivo. Cada detalhe gritava silêncio, elegância e distância. Amélia engoliu em seco. Seu reflexo no vidro mostrava olhos que tentavam esconder o medo, mas que também brilhavam com algo novo.
determinação. O carro parou diante de uma escadaria larga. O motorista saiu primeiro, contornou o veículo e abriu a porta com um leve gesto de cabeça. "Boa sorte, senhorita Amélia", disse com sinceridade discreta. Ela desceu com passos firmes. Não podia tremer agora. Não depois de tudo. Seu vestido simples de algodão claro contrastava com o mármore escuro da entrada. Mas era como se a casa precisasse exatamente daquela presença estranha, humana, viva. As portas duplas se abriram antes que ela tocasse a campainha. E lá estava ele, Valentim Silvério, de pé no centro do hall de entrada, vestido com um terno cinza chumbo impecável, alto, imponente. Mas algo em seu semblante estava diferente. Havia menos rigidez nos ombros e os olhos, aqueles olhos antes frios e calculistas, pareciam agora marcados por noites em claro, por dúvidas e algo mais profundo. Algo que nem ele sabia nomear. Amélia parou, a poucos passos de distância. O silêncio entre eles não era comum, não era confortável, tampouco vazio. Era um silêncio que parecia ter vida própria, pesado, denso, como uma névoa emocional que pairava entre dois desconhecidos ligados por um instante inexplicável. Eles se observavam como quem procura vestígios de verdade nos olhos do outro, como se o próximo segundo pudesse revelar ou destruir algo importante demais para ser ignorado. Valentim, até então estático sob a luz amarelada que caía dos lustres, de cristal, finalmente respirou fundo, como quem reúne coragem não para falar, mas para despir-se. As palavras saíram baixas, entrecortadas por um espanto discreto. "Você chegou", disse ele, como se estivesse testemunhando um milagre simples, mas impossível. Havia incredulidade em sua voz. Não pela presença física de Amélia, mas pelo que ela representava. Ela não era apenas uma mulher que respondera a uma carta, era uma variável que ele não conseguia calcular, e isso o desestabilizava. Amélia assentiu com suavidade, os ombros tensos, a expressão alerta, mas com uma gentileza que era só dela. Seus dedos se apertaram ao redor da alça da bolsa, gesto inconsciente de quem precisava se ancorar para não se perder diante do novo. "Recebi sua carta", disse ela, a voz embargada por uma mistura de insegurança e curiosidade. "Queria entender por quê." Fez uma pausa, olhando nos olhos dele pela primeira vez. "Por que o senhor me chamou aqui?" A pergunta caiu no ar como uma pedra no lago. Mexeu as camadas mais profundas. Valentim deu um passo à frente. O som seco de seus sapatos ecoando sobre o mármore polido que cobria o hall soou como um relógio, marcando um momento decisivo. A distância entre eles diminuiu, mas o abismo emocional ainda os separava. Seu rosto estava mais sombrio agora, como se carregasse o peso de uma confissão que há muito evitava fazer. Quando falou novamente, seu tom foi de quem não está acostumado a se mostrar, e por isso cada palavra soava como uma rendição. "Porque o que você fez com minha filha, ninguém mais conseguiu." A voz falhou, e por um breve segundo ele desviou o olhar, um gesto mínimo, mas profundamente humano, como se não suportasse encarar a própria vulnerabilidade refletida no rosto de uma estranha. "A Aurora", continuou após um instante de silêncio. "Ela sorriu, senhorita Amélia. Ela sorriu." Aquelas palavras pareciam carregadas de um significado que só um pai entenderia. Não era apenas um sorriso. Era um lampejo de luz numa escuridão que ele achava eterna. A imagem da filha sorrindo, pela primeira vez, de verdade, o perseguia como uma revelação, como um milagre que desafiava a lógica que sempre o guiou. Amélia sentiu um arrepio, não apenas pela revelação, mas pela forma como ele a pronunciava, entre a esperança e o espanto. O homem diante dela,
tão imponente em aparência, agora se desnudava emocionalmente diante de uma mulher que até poucos dias era apenas uma garçonete. E isso a comoveu de um jeito estranho. Um nó se formou em sua garganta, mas ela não o deixou subir. Apenas o segurou ali, firme. Valentim ergueu os olhos e fixou neles os dela como se procurasse respostas. Seus olhos, outrora frios, analíticos, agora pareciam cheios de perguntas que nem ele sabia formular. Eu tentei de tudo, disse, em um desabafo contido, com a frustração de anos vibrando sob cada sílaba. Terapias, clínicas, especialistas de países que você nem imagina, cada um com diplomas pendurados em paredes mais ricas que a maioria das casas desse país. Mas ela nunca me olhou como olhou para você, nunca segurou minha mão como segurou a sua. Havia dor em sua voz, mas também admiração. E talvez inveja, o tipo de inveja que só um pai sente quando percebe que alguém conseguiu alcançar o coração de seu filho antes dele. Amélia engoliu em seco, sentindo o peso daquela confiança inesperada. Ela não sabia o que responder. Não ainda, porque naquele momento, mais do que uma conversa, era como se ambos estivessem à beira de algo novo e perigoso. Uma aliança que não era profissional. Era humana. E quando duas pessoas tão diferentes se encontram nesse território, tudo pode mudar. E do andar de cima, por entre as frestas da escada de madeira esculpida, Aurora observava, com olhos atentos, silenciosa, mas acordada. Amélia apertou a bolsa contra o corpo. Queria falar algo, mas não sabia o quê. Sentia-se deslocada ali, como uma gota d'água no meio de um diamante. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que a ligava àquela casa, aquela menina, aquele homem, algo que nem o destino teria previsto. Por isso, prosseguiu ele respirando fundo, eu preciso entender. O que você fez? O que viu na minha filha que os outros não viram? Amélia inspirou com delicadeza. Seu olhar ficou mais firme, mais vivo. Eu não fiz nada, Sr. Valentim. Eu só me sentei com ela, no chão, e a escutei, mesmo sem palavras. Valentim franziu o senho. Aquilo o desarmava ainda mais. Sua mente lógica, treinada para lidar com números, contratos e controle, não compreendia aquela simplicidade, e ainda assim não podia negá-la. E faria isso de novo? Perguntou com uma seriedade incomum. Por ela? Amélia não hesitou. Faria, porque ninguém escutou aquela criança como ela merece. Mas eu vi algo nos olhos dela, uma fome, não por comida ou brinquedos, mas por presença. O silêncio voltou a se insinuar entre eles, mas agora parecia vibrar como corda tensa. A luz branda dos lustres espelhava-se no mármore do piso, recortando o espaço em fragmentos de ouro pálido. Atrás de Valentim, dois retratos a óleo. Ele e a falecida esposa observavam a cena com olhos pintados, lembrando que aquele salão fora, um dia, palco de alegrias menos complicadas. Valentim esticou levemente a mão, um gesto quase imperceptível, como se quisesse oferecer amparo e, ao mesmo tempo, temesse ultrapassar um limite. A manga do terno cinza grafite deslizou, revelando um discreto relógio suíço. Os ponteiros marcavam 18h04, mas para ele, o tempo parecia suspenso em cada respiração de Amélia. Senhorita Amélia, repetiu num tom onde cabiam súplica e fascínio. Eu quero que você trabalhe conosco, com Aurora. Não como funcionária, não como empregada, mas como alguém que tenha liberdade e tempo. Tempo para fazer o que ninguém fez até agora. Estar. As últimas palavras ecoaram entre as colunas de mármore como um segredo confidenciado ao próprio destino. Amélia sentiu o coração bater na garganta. À sua volta, o hall cheirava a cera de madeira antiga e lírios frescos. Um perfume sutil, caro, que não combinava com as memórias do bairro simples de onde viera.
O convite pareceu dilatar o ar. Cada detalhe da casa, os vitrais coloridos, no alto das portas, o tapete persa que atenuava o eco dos passos, ganhou contorno mais nítido, como se o mundo tentasse registrar a importância daquela escolha. Liberdade. Tempo. As palavras rodaram dentro dela como um turbilhão. Liberdade. Era o que nunca tivera. Tempo. Era o que sempre lhe faltara para a avó, para Caio, para si mesma. E agora, aquele homem poderoso oferecia ambos, embrulhados na forma de uma menina, que pedia silêncio em vez de palavras. Valentim deu um passo a mais, rompendo a distância simbólica que os separava. Sua voz agora saía rouca, revelando pressa e vulnerabilidade de pai. Eu não sei quanto vale o seu sim, mas sei quanto custa o meu não. Havia ali uma culpa antiga, noites de hospital, terapeutas rotativos, a ausência que o trabalho lhe impusera. E, no fundo, o medo de que o dinheiro trouxesse especialistas, mas não trouxesse presença. Amélia abriu a boca, mas nada saiu. A imagem de Caio lhe atravessou a mente, o irmão aconchegado no canto do quarto, balançando silenciosamente para afastar o mundo. Quantas vezes ela desejara que alguém estivesse por ele? Quantas vezes fora essa presença, mesmo exausta, mesmo sem saber o que fazer? De súbito um rangido quebrou o momento. No alto da escadaria curva, entre a luz suave do corredor e a sombra projetada pelos corrimãos talhados, uma porta se abriu 2 dedos de largura. Um par de grandes olhos castanhos surgiu na fresta. Aurora. Ela não descia, não falava, mas seus olhos viajavam da figura rígida do pai para a silhueta franzina de Amélia, como se medisse a distância entre 2 mundos. Amélia sentiu aquele olhar alfinetar-lhe o peito. Era o mesmo abismo que vira na confeitaria, o mesmo pedido mudo de cuidado. E pela primeira vez não sentiu medo da mansão nem do convite. Sentiu dever, ela ergueu o rosto para Valentim. Os 2 foram, por um breve instante, apenas 2 pais improvisados diante de uma criança que tem mais perguntas que respostas. A voz saiu fina, mas firmeando-se. Preciso pensar em quem depende de mim, mas também sei quando o destino bate à minha porta. Valentim sustentou o olhar. Não havia mais tática ali, só expectativa crua. Amélia inspirou, sentindo o peso e a leveza daquela decisão ao mesmo tempo. Se eu aceitar, quero uma condição. Antes de qualquer contrato, quero tempo com Aurora. Quero conhecê-la sem relógios nem relatórios. Valentim, surpreendido, deixou escapar um sopro de alívio e talvez admiração. Você terá todo o tempo que precisar. Amélia não deu a resposta final. Apenas estendeu a mão, num gesto que equivalia a um começo. Ele apertou, e o pacto silencioso se firmou ali mesmo, entre luxo e incerteza. Lá em cima, Aurora recuou na penumbra, mas não fechou a porta. E enquanto as luzes se acendiam no corredor, outro par de olhos, escuros, calculistas, assistia de longe. Jasmine, que ouvira mais do que deveria, apertou os lábios, sentindo a primeira rachadura em seu controle sobre a casa, porque dali em diante nada seria igual. Os dias que se seguiram ao acordo silencioso entre Amélia e Valentim foram como o lento desabrochar de uma flor esquecida pelo tempo. Aurora, aos poucos, foi se aproximando da presença serena da garçonete. Um olhar de canto, um livro deixado ao lado, um desenho estendido com timidez, gestos que não pediam resposta, apenas espaço. E Amélia entendia. Na mansão, os ares mudaram. O sussurro da desconfiança deu lugar a uma calma tênue. Serviçais cochichavam nos corredores, comentando a gentileza inesperada da nova tutora e a presença cada vez mais constante de risos infantis vindo do jardim. Mas nem todos celebravam a mudança. Jasmine, ao perceber que o controle lhe escapava por entre os dedos, reagiu como sempre,
com veneno disfarçado em doçura. Tentou insinuar que Amélia não era confiável. Tentou plantar dúvidas em reuniões. Tentou, como sempre, manipular o jogo. Só que dessa vez, Valentim observava, silencioso, atento e principalmente cansado. Na manhã em que tudo veio à tona, Amélia chegou à sala com Aurora pela mão e encontrou a tensão espessa no ar. Valentim estava em pé, diante de Jasmine, com um envelope em mãos. Você ouviu minha filha chorar e virou o rosto. Você soube das crises e ignorou. Você tentou afastar quem a ajudava, só para manter sua posição. Jasmine, eu enxerguei tudo agora. Ela tentou protestar. Seus olhos arregalados de incredulidade não encontraram apoio. Seu contrato termina hoje. Seus pertences serão enviados. E, por favor, saia pela porta da frente. Com dignidade, se ainda souber o que é isso. A mulher empalideceu, mas manteve o que restava da pose. Saiu como quem flutua, sustentando a máscara até o fim. Mas seus passos ecoaram vazios no mármore frio, e a porta, ao se fechar atrás dela, soou como um ponto final. Mais tarde, naquele mesmo dia, Valentim desceu até a sala onde Amélia lia para a Aurora. As duas dividiam o sofá, como mãe e filha, que o tempo unia por laços que o sangue não exigia. Ele se aproximou devagar. Ela se foi. Amélia o olhou serena. Eu sei. Sabe, eu não pedi desculpas ainda, por como tudo começou. Amélia fechou o livro e sorriu de leve. O começo importa, mas o que importa mais é o que fazemos com ele. Aurora se aninhou entre os dois, com os olhos já pesando de sono. Naquela imagem, simples, doméstica, sincera, havia mais nobreza do que em todos os salões daquela casa, e pela primeira vez a mansão Silvério não era apenas um símbolo de poder, era um lar. Essa história tocou seu coração? Compartilhe com a gente nos comentários. Sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te emocionou, deixe um like para nos ajudar a continuar trazendo histórias assim.